Meu nome é Elisa Nagakura e hoje eu tô aqui com um grande amigo meu. Ele está fazendo o doutorado de Engenharia Civil na Universidade de Tóquio. Fala 5 idiomas, já viajou para vários países. Uma pessoa muito inteligente que eu admiro demais. Eu gostaria de apresentar para vocês Lucas Bispo. Bom dia, Elis. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucas. Obrigado por você estar aqui, de você ter se disponibilizado para estar aqui com a gente. É uma alegria estar aqui. Eu estou muito feliz. Essa manhã de primavera aqui em Tóquio. Obrigado pela generosidade na apresentação. Fiquei lisonjeado. Obrigada a você, Lucas. E a gente gostaria de começar contando um pouquinho da sua história, né? De você falar um pouquinho para a gente compartilhar. Como eu falei, você fala 5 idiomas, né? Como que você fez para conseguir falar os idiomas que você fala, né? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Tá. Bom, eu falo 4 idiomas e meio, porque o Nihongo... Que línguas você fala, só para o pessoal saber? Eu falo português bem, né? Falo inglês, espanhol e francês. E tô tentando melhorar o japonês. O japonês devagarzinho. Inclusive ele é o meu professor de inglês, gente. Nas horas vagas. Liz, então, eu nasci em Brasília, né? E estudei e morei a maior parte da minha vida em Brasília. Até que quando eu estava na graduação, eu tive minha primeira oportunidade de sair do país e começar a explorar um pouco o mundo fora do Brasil. Uhum. E morei na Espanha por 6 meses e fiz um intercâmbio lá, né? E aí depois voltei ao Brasil, terminei a graduação, estudei economia, o mestrado também, estudei economia na Universidade de Brasília. E depois vim para o Japão estudar o doutorado em engenharia civil, que é uma mudança meio louca, não é muito comum você sair de economia para engenharia civil. Mas aqui eu estudo temas de infraestrutura, né? Gostaria um dia de voltar ao Brasil e tentar contribuir com a infraestrutura do país, as estradas, as ferrovias, aeroportos. Então é o que eu estou tentando fazer aqui. Essa é a minha grande motivação, inclusive, para estudar aqui no Japão, que é um país muito avançado em termos de infraestrutura, né? Então eu espero um dia poder levar os conhecimentos e as experiências daqui para melhorar o nosso país lá do outro lado do mundo. Certo. Lucas, eu vejo assim que você tem muito foco no que você faz, né? Acredito que você gosta muito do que você está fazendo também. E eu gostaria de saber assim, qual foi a sua disciplina para você chegar até aqui, né? O que você fez esses anos? Qual foi, se você tem algum hábito, se você, o que você vem fazendo para ter essa, porque para você falar 5 línguas, você estudar o que você, economia, agora engenharia civil, tem que ter uma disciplina, né? Então, bom, com relação a esse aspecto, né, eu agradeço muito aos meus pais. Né? Tem 2 elementos da minha formação que eu acho que foram muito importantes, que contribuíram muito para que eu pudesse avançar etapa após etapa, né, na minha formação e chegar até o momento que eu estou hoje, se Deus quiser, que eu possa avançar ainda mais no futuro, né? O primeiro desses 2 elementos é que meu pai é militar. Né? Bom, nem todo mundo tem pai militar e eu acho que não precisa, mas foi muito importante para mim. Meu pai, ele sempre buscou ensinar, tanto a mim quanto ao meu irmão, o valor de se manter uma rotina saudável, dormir cedo, acordar cedo, buscar realizar as 3 refeições na hora correta, porque isso tudo, por mais que sejam coisas pequenas, criam na gente uma predisposição a trabalhar mais. Eu acho que a grande vantagem é essa. Quando a gente não mantém a disciplina, a gente tende a se acomodar e ficar preguiçoso. Mas quando a gente mantém uma rotina saudável, então a gente tem tempo, o dia rende, tem mais tempo para ser produtivo, né? Certo. Então isso foi sempre muito importante. E agora, o outro elemento, talvez ainda mais importante do que isso, é que os meus pais, acho que eles me ensinaram muito a sonhar e sonhar de uma maneira ambiciosa, né?
Então, desde pequenininho, eu acho que aquela clássica pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? Essa pergunta, eu acho que eu ouvi o tempo inteiro. E não sei não é resposta. Certo. Né? Eu acho que normalmente a gente pergunta para a criança, o que que você quer ser? Aí a criança fica assim, não sei, tô pensando. Aí a gente diz, tudo bem, ainda tem tempo para você pensar. Nunca foi essa a postura dos meus pais. A postura dos meus pais sempre foi de apresentar alternativas. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Né? E por mais que ao longo do tempo as nossas metas vão se alterando um pouquinho, a gente vai adaptando, o importante disso é porque desde pequenininho eu fui acostumado a pensar no futuro. Né? Tá sempre pensando o que eu queria ser e tudo. Então acho que isso foi muito importante. É importante, desde pequenininho, a gente ensinar as crianças a serem ambiciosas e sonharem alto. Legal. Acho isso fundamental. Você tocou na parte, né, dos hábitos que você tinha, que você tem que ter uma disciplina e tal. O seu tempo, assim, né? Desde pequeno você, o seu pai ou sua mãe ajudava você a gerenciar o seu tempo, horário para brincar, horário de brincar, horário de estudar, horário de estudar. Provavelmente como seu pai era militar, acho que talvez tinha um pouco disso, né? E isso te ajudou, você acredita que ajudou bastante? A minha vida foi sempre assim, sempre com a hora certa de fazer as coisas, né? Eu acho que isso foi muito importante. Agora, se você me permite um comentário, voltando ao assunto dos sonhos, que eu acho que realmente é a motivação mais importante de todas, né? Os meus pais, eu acho que eles sonharam para mim uma vida um pouquinho diferente da vida que eu vivo. Certo. Talvez muitos pais e filhos tenham esse tipo de situação, né? Mas eu acho importante que eles me ensinaram a sonhar, mas eles não disseram qual era o sonho que eu tinha que sonhar. Então eles respeitaram as minhas escolhas. Né? Então, por exemplo, talvez um pouco por eu ter nascido em Brasília, meus pais eles sempre quiseram que eu estudasse direito. Certo. Isso é muito comum em Brasília porque com direito você maximiza suas chances de passar num concurso público. Né? E concurso público na cabeça do brasiliense é vencer na vida, porque os salários são bons e você tem uma vida muito estável, né? Certo. É uma vida muito tranquila. Agora, na geração dos meus pais, isso era muito importante, porque o Brasil estava passando por um momento mais difícil, um momento de instabilidade econômica, então estabilidade era a palavra de ordem. Então meus pais, com muito esforço, né, eles conseguiram ambos passar em concursos públicos e graças a isso puderam me dar uma vida com muito mais estabilidade do que a que eles tiveram. Mas graças a essa vida estável que eles me deram, eu tive a oportunidade de sonhar com coisas que eles não viam. Então eu não quis fazer direito, eu quis fazer economia, quis me arriscar um pouco mais na vida. Isso só foi possível para mim ou na minha geração, porque na geração deles eles construíram estabilidade. Né? Só que o que acontece? Eles veem a estabilidade como a coisa mais importante. Eu já não vejo. Então, às vezes, a geração mais nova vê coisas que a geração mais velha não vê. Né? Lucas, você falou que, né, você comentou aqui que você é uma pessoa, né, que tem bastante motivação, mas eu acredito que nós, seres humanos, a gente tem momentos que a gente fica desmotivado, que a gente tem dificuldade e muitas vezes não sabe como prosseguir ou, sabe, ficar ali parado e pensando. E eu gostaria de saber se teve algum momento na sua vida que você teve uma grande dificuldade, o que você fez para realizá-la, ultrapassar esse obstáculo. Com certeza, a vida é feita de desafios, né? Mas acho que eu poderia ressaltar da minha experiência recente aqui no Japão, né? É um desafio muito grande, tá longe de casa, tá longe da família, do carinho das pessoas que a gente ama. E então acho que e também é solitário, né? Eu acho que quando você está sozinho, então os baques se tornam ainda maiores, né? Sem o suporte de outras pessoas. E aqui, durante o meu doutorado, acho que já teve 3 situações nas quais eu me senti extremamente inseguro, que eu não imaginava que fosse ser capaz de finalizar. E isso tudo
um pouco por causa da minha relação com o meu orientador, que é uma pessoa maravilhosa, eu tenho por ele uma grande admiração, mas as técnicas de orientação aqui no Japão, elas são muito hierárquicas, né? Então às vezes vem umas ordens, umas instruções, umas chamadas de atenção que vem de cima e bate a gente e desequilibra. Então teve uma situação que eu estava numa reunião com ele e eu fiz uma pergunta que para ele pareceu muito simples, né? Sobre um método específico de pesquisa que eu sei que eu deveria saber, é assunto que já deveria estar superado para mim, mas não sei, naquele momento eu precisei perguntar. E aí, porque a pergunta era muito simples, ele pegou e me disse assim: eu não quero discutir esses temas tão simples, usa o seu cérebro. Nossa, doeu. Na verdade, minha primeira reação foi assim, instintiva, né? Você não pode falar assim comigo, não falei isso, graças a Deus eu não falei isso, né? Eu fiquei quietinho, mas nossa, foi como um soco na cara aquilo que eu escutei. E eu não sei para quem está escutando em casa, talvez possa parecer que não é tão grande assim, mas isso me desequilibrou e eu passei assim umas 2 semanas nervoso. Até a próxima reunião eu tava assim, uma pilha de nervos, porque não sei, acho que é ruim quando você se sente que você não é capaz, né? E isso é um pensamento que sabota a gente. E é difícil você controlar. Às vezes, quando você se encontra nesse tipo de situação, são ideias negativas de fracasso, de medo, insegurança, que invadem a cabeça da gente. E a única maneira de você se livrar delas é fazer um esforço consciente mesmo para substituir essas ideias. Toda vez que vem uma ideia ruim, substituir por uma ideia boa. Mas eu digo, é mais fácil falar do que fazer. E não foi a única situação, esse é o exemplo que eu trouxe hoje, mas teve outras assim também. E teve alguma vez que você desistiu? Querer desistir são coisas diferentes, né? Eu tenho uma frustração na minha vida que é o seguinte: quando eu era pequeno, eu comecei a aprender a tocar piano. E eu gosto muito de música, mas me faltou a disciplina, né? Durante a minha vida inteira, até hoje eu ainda toco piano um pouco, mas eu não sou amador, totalmente amador, né? E por algum motivo me faltou a motivação, me faltou a disciplina, e isso me gera um grande sentimento de arrependimento, porque eu penso, eu poderia, né, ter me tornado um bom pianista. Não que eu fosse necessariamente fazer isso profissionalmente, né, mas só para mim ou para minha família, para os amigos, né? E não é assim, eu me sinto frustrado quando eu tento tocar alguma coisa e aí eu quase consigo tocar isso, mas não consigo. Então me gera um sentimento de frustração. Agora, mais uma vez, o que é importante é a gente aprender com as nossas experiências passadas, né, para fazer um futuro melhor. Então toda vez que eu quero desistir em outras iniciativas que eu tenho, eu me lembro disso. Se eu desistir, eu vou me frustrar da mesma maneira como eu fiquei arrependido de não me dedicar ao piano. Eu gostaria de pedir um recado seu para os nossos jovens que estão aí batalhando, lutando pelos sonhos deles também. Qual é o recado que você dá para eles? Gente, o mundo é de vocês. Não existe nada no mundo que vocês não possam desejar. Eu acho que o pensamento mais autossabotador que a gente pode ter é o pensamento de que, isso não é pra mim, né? Então, às vezes a gente olha, por que eu não posso ser isso? Por que eu não posso ser aquilo? Você pode ser o que você quiser, você pode alcançar o que você quiser. E o tamanho do seu sucesso, por assim dizer, vai ser determinado única e exclusivamente pelo tamanho da sua ambição, pelo tamanho do seu sonho. E, claro, nada vai vir de graça, tudo vai vir a custo de muito sacrifício, mas nada que vale a pena vem sem sacrifício. Então, não desistam, sigam em frente e é isso aí. E para os pais também, uma mensagem para os pais, né, que estão aqui no Japão, que têm dificuldade de orientar os filhos, né? Você não é pai, mas você foi, né, filho,
você como filho, o que vê? Qual é a sua visão? Né? É uma mensagem para os pais. Para os pais, a minha mensagem é o seguinte: não tenham medo pelos seus filhos. Se vocês devem, na verdade, buscar tirar o medo dos seus filhos, não coloquem mais medo neles, né? Deixem eles voar. Né? Que com o trabalho de vocês possam dar asas aos seus filhos e aí soltam as cordas para que eles possam voar o mais longe que eles puderem.